Olá, bem-vindo ao Juízo e Sabedoria, um espaço onde fé e conhecimento convergem para uma vida com propósito. Neste podcast sobre o e-book Provérbios para a Vida, 31 dias de sabedoria bíblica, iniciamos com a narração do texto de cada capítulo e em seguida refletimos sobre os seus temas centrais. Capítulo 19. O valor da prudência. Texto base, Provérbios 19. Tema: a sabedoria torna o homem paciente. Versículo 11. Leitura principal. A sabedoria torna o homem paciente. Sua glória é ignorar as ofensas. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 11, 21. Comentário devocional. Neste capítulo, Salomão exalta a prudência como uma virtude essencial para uma vida equilibrada. Ser prudente é saber esperar, ouvir, ponderar, perdoar e agir no tempo certo. A paciência, fruto da sabedoria, nos capacita a ignorar ofensas e a promover a paz. Versículo 11. Também somos lembrados de que podemos fazer muitos planos, mas o que de fato se realiza é o propósito do Senhor. Versículo 21. Isso nos chama à humildade e à entrega dos nossos caminhos a Deus. Há advertências contra a preguiça, a impaciência, a mentira e o desprezo pela instrução. O texto também exalta a importância de tratar bem os pobres, versículo 17, destacando que ajudar o necessitado é emprestar ao Senhor. Aplicação para a vida. 1. A paciência revela sabedoria e maturidade espiritual. 2. Nossos planos devem estar submetidos ao propósito soberano de Deus. 3. Ajudar os necessitados é um ato de fé e reverência ao Senhor. Oração. Senhor, dá-me um coração prudente, paciente e cheio de compaixão, que eu viva não pelos meus planos, mas pelo Teu propósito eterno. Ajuda-me a ignorar as ofensas e a refletir Tua graça em cada atitude. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos ouvir as reflexões do episódio dedicado ao capítulo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem interessante, a prudência. Vamos usar como base, sim, um comentário sobre o capítulo 19 de Provérbios, com um foco bem prático, sabe? Opa, legal. É um tema que sempre rende, né? Equilíbrio, sabedoria no dia a dia. Exato. E olha, 2 versículos desse material chamaram muita atenção. O 11, que fala que a sabedoria torna o homem paciente. Clássico. E o 21, que trata daquela tensão, né? Entre os nossos planos, muitos planos, e o que de fato acontece, que o texto liga a um propósito do Senhor. Ah, sim. Esse aí dá o que pensar. Pois é. Então a nossa ideia aqui é tentar entender o que essa fonte específica diz sobre ser prudente. Como isso se amarra com paciência e com o jeito de lidar com os nossos projetos, nossas ambições. Bora analisar isso. Vamos lá. Começando então por essa conexão aí do versículo 11. Sabedoria e paciência. O comentário bate bastante nessa tecla, né? Bate, sim. E o interessante é que ele não coloca a paciência como fraqueza, pelo contrário, apresenta como uma força, especialmente na capacidade de ignorar ofensas. Isso. Parece que a fonte está dizendo que sabedoria não é só ter informação, mas ter, inteligência emocional mesmo, né? Exatamente. E o fascinante aqui, para mim, é como o comentário ele expande isso. Prudência, segundo essa leitura, não é só esperar. Envolve uma escuta ativa, de verdade. A habilidade de ponderar, olhar por vários ângulos. A força para perdoar, que vamos combinar, não é fácil. Nem um pouco. E, crucialmente, ter o feeling, o discernimento do timing certo. Quando falar, quando agir, quando talvez segurar um pouco. O texto sugere que essa combinação toda é um sinal claro de maturidade, né? Não é algo simples, é um conjunto de habilidades bem complexo que mistura reflexão e ação. Faz sentido pensar na paciência assim como uma ferramenta ativa, quase, estratégica.
Mas aí vem o versículo 21, que o comentário também explora e parece jogar um balde de água fria. Ou talvez de humildade. É por aí. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Como que a fonte sugere que a gente lide com isso? Essa aparente contradição entre planejar o futuro e aceitar que, bom, o controle não é todo nosso. Pois é, essa tensão é central ali na análise, e a interpretação que o comentário oferece é um chamado forte à humildade. Humildade. Mas não no sentido de ser passivo, sabe? É mais um reconhecimento dos nossos limites. A ideia é que, por mais que a gente planeje, detalhe tudo, nossos planos estão dentro de um quadro maior, que o texto chama de propósito do Senhor. Se a gente conecta isso ao quadro geral, parece que a fonte está nos convidando a relaxar um pouco a necessidade de ter controle absoluto sobre tudo, sobre cada resultado. Entendi. Soltar um pouco as rédeas. Isso. É um exercício de confiança, talvez. E de ter uma perspectiva menos focada só no nosso umbigo, né? Tá, entendo essa ideia da humildade perante algo maior. Mas fico pensando, como que a fonte equilibra isso com a nossa responsabilidade de fato, planejar, agir? Onde fica a nossa agência nisso tudo? Alguém não poderia ler isso como um convite meio fatalista? É uma linha bem tênue, você tem razão. E o comentário parece perceber isso, sim. Ele não defende abandonar o planejamento ou a ação de jeito nenhum. Ah, bom. Pelo contrário, né? Quando ele menciona também as advertências do capítulo contra a preguiça, por exemplo... Sim, tem isso também. Então ele reforça a necessidade de ser dirigente. A preguiça, a impaciência, são vistas como o oposto da prudência ativa. Elas minam a capacidade de agir na hora certa, de prover para si e para os outros, que são partes importantes de uma vida sábia, segundo o texto. Entendi. Então, o equilíbrio parece estar em planejar com cuidado, agir com responsabilidade, mas manter a humildade de que o resultado final pode ser diferente do esperado. E que isso faz parte do jogo, entendeu? Faz sentido, essa integração faz sentido. E falando em ação prática, o comentário também dá um destaque bom pro versículo 17, né? Aquele sobre tratar bem quem precisa. Ah, sim. E de um jeito bem forte. A ideia de que quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Isso é apresentado como central para uma vida prudente e temente a Deus, segundo a fonte. Emprestar ao Senhor é uma imagem poderosa. Muito. E o comentário sublinha como o texto bíblico aqui, ele conecta direto a compaixão, a generosidade prática, com a fé mesmo. Não é só uma boa ação social, entende? Uhum. É visto como uma expressão concreta de confiança nos princípios divinos e um reconhecimento da dignidade do outro. É a fé na prática, de forma bem tangível. Entendi. Então, se a gente juntar as peças que essa fonte trouxe, a prudência vem da sabedoria, certo? Mas ela se mostra de um jeito bem concreto. Exato. Na paciência ativa, que pode até desarmar conflito. Na humildade realista sobre os nossos planos, né? Frente a um cenário maior. E na compaixão que vira ação, que vira generosidade. Não é só pensar, é um jeito de viver, de interagir. Perfeito. É um modo de vida mesmo. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Olha, talvez isso deixe a gente com uma reflexão importante, né? Algo pra gente pensar depois. Se a gente levar a sério essa prática consciente da paciência, tipo, escolher relevar uma ofensa, esperar o momento certo e da humildade, aceitar que nem tudo sai como a gente planeja. Como isso poderia de fato redefinir o nosso jeito de encarar os desafios, as frustrações do dia a dia, as mudanças de rota inesperadas? Boa pergunta. Será que aí não está uma chave? Não só para ter mais paz de espírito, mas talvez para construir uma resiliência mais profunda, mais autêntica mesmo? Fica aí a questão, né?